Nós cremos que são dias e tempos proféticos que nós temos vivido. Nunca antes foi tão necessária a nossa oração. Eu creio que até hoje não houve um momento em que a nossa oração se fizesse tão necessária como agora. E isso indica algo. Na verdade, isso vem indicando algo desde muito tempo. Se você quiser se sentar, pode se sentar. Isso vem indicando algo desde muito tempo. Sabe? As manifestações mais poderosas de Deus na terra, os avivamentos mais incríveis que a terra já viveu, eles foram registrados logo após uma grande turbulência. Logo após uma grande guerra, logo após uma grande escassez. Quando o povo se viu necessitado, carente de algo vindo do céu, através de uma atitude, o céu veio. E qual é essa atitude? Repita comigo: oração. A oração é a chave que destrava o céu. A oração é aquilo que o meu e o seu coração faz para conectar à vontade de Deus. Não existe vontade de Deus sem que antes tenha existido uma oração. É por isso que a Bíblia coloca um termo: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Se, existe uma condicional. Existe uma condicional para que a presença venha. Existe uma condicional para que a bênção venha. Existe uma condicional para que a cura venha. E essa condicional é o se. É a oração, é a nossa oração, é a minha oração, é a sua oração. Nós estamos vivendo em um tempo onde se tem dado valor a inúmeras coisas. Onde se tem dado preço a inúmeras coisas. Mas se tem dado pouco valor ao poder da oração. Talvez porque a oração é aquela coisa que você precisa de fazer com fé para que aconteça. Porque se você não fizer com fé, nada vai acontecer. E o usufruto da fé, nós vamos ler agora no versículo que Deus falou comigo para trazer, para compartilhar com vocês, para a gente compartilhar essa reflexão. E gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Existe um motivo para a oração e existe uma consequência através da oração. O motivo da minha oração só eu sei. O motivo da sua oração só você sabe. Mas a consequência é a mesma: manifestação de Deus. A consequência da oração é sempre a mesma. E não foi diferente aqui em Atos. Perceba que a primeira coisa que o versículo fala é: tremeu o lugar que estavam reunidos, depois de eles orarem. O que significa isso? Isso diz respeito à estrutura. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Estrutura física, espaço geográfico. O que isso diz a mim e a você nessa noite? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu não posso continuar sem contar isso para vocês. Há mais ou menos 2 anos atrás, vocês sabem, eu e a Tá fomos alocados na liderança dos jovens. E desde que nós fomos alocados, 2 coisas existiram muito fortes no nosso coração. A primeira era uma profecia que a pastora Cássia sempre falava na igreja, de que o avivamento viria através dos jovens. O reavivamento da catedral viria através dos jovens. E eu, sinceramente, não entendia o porquê disso. Porque todos vocês que estão aqui nessa noite, há muitos de vocês aqui, que tem alguns rostos novos, mas muitos de vocês aqui sabem como estavam os jovens antes. E a pastora Cássia sempre falava isso.
o reavivamento, já falou várias vezes no altar, o reavivamento da catedral vai vir a partir dos jovens, porque os jovens são jovens e tal, e vai vir através dos jovens. E a gente ficava se perguntando, mas como que vai vir através dos jovens, se não existe uma manifestação para que os jovens sejam o avivamento? Porque eu não creio que o avivamento é um culto, amém? Eu não creio que o avivamento é um momento, eu não creio que o avivamento é algo específico. O avivamento não é um lugar, não existe um culto de avivamento. Você não está avivado, você é avivado. A partir do momento em que o Espírito Santo de Deus entra em você, você não está em um avivamento, você é o avivamento na terra. Então, nós vivemos nessa linguagem. Se a gente for ler a palavra de Deus, nós entendemos que depois de orarem, tremeu o lugar, a estrutura física tremeu. Então, nós estávamos dentro dessa visão. A pastora Cássia várias vezes já falou com a gente. Essa é a primeira coisa que veio no meu coração, que está no meu coração, uma das duas coisas que sempre esteve no meu coração. E a segunda coisa que sempre esteve no meu coração é uma cultura com essa galera. Qual cultura estabelecer dentro dos jovens dessa geração? Uma coisa que eu sempre falei para eles e para pessoas mais novas do que os que estão na Catedral Jovem hoje é: o que os meus filhos, os filhos que eu e a Tá teremos, o que eles vão encontrar, qual é o ambiente espiritual que eles vão encontrar quando eles tiverem noção do que eles estão vendo. E quando eu penso nessa realidade, eu confesso para os irmãos que me dá um pouco de medo, porque a geração que a gente tem vivido é uma geração que tem absorvido muita coisa, e essa absorção de conteúdo sem parar é uma absorção muitas vezes destrutiva. Porque de tanto você comer, às vezes você come coisa que vai fazer você passar mal. E a absorção de todo esse conteúdo faz a nossa vida muitas vezes caminhar para trás. E a gente tem vivido uma época tão turbulenta na galera mais nova, que tem visto conteúdos tão esquisitos por aí. São bombardeados diariamente por conteúdos que não edificam, por conteúdos que não valem a pena, por conteúdos que não têm sentido, por conteúdos que vão minguando a vida deles com o passar do tempo. E aí, de repente, eu me peguei com essas duas estratégias dentro da Catedral Jovem. E aí nós viemos caminhando. Um destravar muito grande aconteceu, não na Catedral Jovem, mas em mim e na Thaís, quando nós estivemos no Descendo. Descendo foi algo usado por Deus na nossa vida, eu tenho certeza disso. Foi algo que a gente experimentou, que a gente saiu de lá e falamos assim: isso não pode parar aqui. Quem esteve lá, viu. Isso não pode parar aqui, isso tem que continuar. E o nosso coração se encheu, e o nosso clamor se intensificou desde aquela época. E eu fiz algo em ousadia, porque eu estava orando, e quando eu orei, aconteceu o que Atos 4 fala: ousadia. Eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E um dia cheguei no pastor Salmo e falei assim: pastor, eu quero trocar uma ideia com o senhor. Eu gostaria de pedir humildemente que os jovens conduzissem um culto no domingo. Pode ser uma vez a cada ano, não tem problema não, pode ser. Mas pelo menos um culto. O pastor Salmo virou para mim e falou assim: jovem, não é hora ainda. E aquilo entrou na minha cabeça: mas como assim não é hora ainda? Eu estou orando, já tem tanto tempo, isso já tem tanto tempo. Na época fazia mais de um ano que eu estava orando para que os jovens fossem a manifestação, para que os jovens fossem o reavivamento da catedral. Eu não entendia algo que eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas na minha cabeça era isso: se essa palavra foi liberada na Catedral Jovem, isso tem que acontecer, porque foi o anjo da igreja que falou. E de repente, eu e a Tá lá em casa, gente, mas por que não acontece? Por quê? Já tiveram tantas coisas legais que a Catedral Jovem fez no culto de domingo, por quê? Por que não acontece? Por que não está lá? E aí, Deus usou pessoas para falar com a gente.
Uma dessas pessoas que Deus usou foi o Adriano. Ele falou assim: enquanto vocês estiverem alimentando com imaturidade, nada vai acontecer. Enquanto vocês estiverem alimentando com leite, nada vai acontecer. Passa a alimentar com alimento sólido, para você ver o que as coisas vão fazer, o que vai acontecer. E assim a gente veio nessa linguagem. E pasmem, eu fico assim, eu não vou contar todas as coisas, porque a gente ia gastar horas aqui contando, mas em resumo, é impressionante o que a gente tem vivido pós-quarentena, depois que os cultos voltaram. Sabe, parece que a gente está numa maré contrária. Parece que quando estava tudo favorável, tranquilo e favorável, as coisas eram mais normais. Mas depois que o negócio começou a acontecer, e as tribulações vieram, e as guerras vieram, e as coisas ruins vieram, parece que a galera acordou e ligou uma chave e falou assim: agora é a hora, agora é o momento. E por que treme a estrutura física? Porque justamente a oração, ela rompe os tetos de bronze, e ela chega. Sabe? Não existe teto de bronze para um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, então se rompe. E quando se rompe, não existe nenhuma estrutura física capaz de parar o poder de uma oração. É por isso que eu e você temos um poder. Qual o poder? Oração. Eu li um livro há muito tempo atrás chamado Esse Mundo Tenebroso. E cara, uma cena ficou na minha mente, fica na minha mente até hoje. Que é uma cena onde a família está reunida na mesa e tem os anjos ao redor da mesa com a espada na bainha, e de repente da janela do lado de fora os demônios querendo entrar, e os demônios vindo com aquela fúria, e os anjos assim, a família reunida, e o pai da família em pé na frente da mesa, e os anjos olhando para o pai falando assim: que hora que ele vai orar? E aí? Que hora que ele vai manifestar? Que hora que ele vai orar? E os demônios entrando pela janela já assim na casa. E de repente o pai de família vira e fala para todo mundo na mesa: vamos orar. Aí cara, eu arrepio até hoje. Os anjos desembainham a espada. Você já leu esse esquema? E de repente, cara, eles começam a cortar, a estrucidar os demônios assim, ó, pelo poder da oração. Se eu puder nomear um tema para essa reflexão hoje, seria isso: oração. Por quê? Porque é claro que a oração deve vir acompanhada de uma fé violenta, mas a oração deve produzir algo. Ela não produz algo somente no céu, ela produz algo em nós. E o que é esse algo que é produzido em nós? Se chama ousadia. E como nós temos vivido tempos de covardia, tempos onde uma galera tem se escondido na máscara espiritual e não tem se dobrado e se prostrado e se manifestado. Sabe? Todas as coisas que são discernidas espiritualmente, elas acontecem depois da oração. Depois da oração. Nada antes da oração. Por quê? Porque a oração é a chave que liga o céu. A oração é a chave que traz a manifestação do céu até a terra. E olha só, lá em Salmos 65, no versículo 2 está escrito: ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Sabe por que a palavra fala isso? Porque vai existir um dia na vida de cada ser humano dessa terra, em que ele vai, nem que seja balbuciar uma oração, nem que seja no avião, com perigo de cair, falhando o primeiro motor, o piloto já falando que estamos passando por uma emergência, Mayday, Mayday. Lá ele produz uma oração. Nem que seja uma oração que ele nem sabe que é uma oração. Nem que seja uma oração com gemidos inexprimíveis. Nem que seja uma oração com choro. Nem que seja uma oração no calado. Nem que seja uma oração sem saber falar.
Mesmo que seja uma oração sem palavras, todo ser humano irá a Deus, porque é Ele que ouve a oração, ninguém mais. É Deus que ouve a oração. E é tão poderoso isso na nossa vida, se a gente entendesse o poder da oração, a gente viveria de poder em poder. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando de plena presença do Senhor. Eu estou falando de plena manifestação do reino. Sabe por quê? Porque você não precisa de buscar as coisas terrenas quando você tem o pleno poder do reino. Porque não é o que a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então quer dizer que a nossa casa própria não é algo que a gente deve buscar, ela será acrescentada. Muitas vezes a gente faz o caminho contrário. Senhor, e eu não estou falando que isso é errado, viu, irmãos? Não estou falando que você orar pela sua situação financeira, ou você orar por uma casa, por um carro, não estou falando que é errado, mas muitas vezes isso se torna a nossa bandeira, o nosso carro-chefe, isso se torna a consumação do nosso coração, isso consome o nosso coração. Eu preciso de arrumar um trabalho, eu preciso de arrumar dinheiro, mas Rafa, eu preciso de arrumar dinheiro para pagar minhas contas. Isso é heróico, isso é nobre. Mas busque primeiro o reino de Deus. Porque às vezes você pode até chegar lá, mas não vai chegar do jeito certo. Tem uma galera lotando os consultórios psiquiátricos, se entupindo de remédio, porque batalhou na força do próprio braço para chegar lá. Quando chegou lá, mas chegou todo destruído. Chegou todo ralado. E aí, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta você buscar tanto as coisas terrenas e não se encher do pleno poder que tem capacidade de acrescentar todas as coisas que você precisa? Porque a verdade é essa. Muitas vezes nós oramos por coisa que nós nem precisamos. Eu tenho falado isso para os jovens. Esse é o testemunho da minha vida, da minha casa, do meu casamento. Eu tenho falado isso para os jovens. Eu e a Tá não oramos por carro. E temos. Eu e a Tá não oramos por apartamento. E temos. Eu e a Tá não oramos por dinheiro. E temos. A única coisa que nós oramos é: Senhor, que a sua presença se faça aqui, no nosso casamento, que a nossa casa seja um reduto de pessoas machucadas, que o nosso casamento seja um manancial de águas purificadoras na vida de pessoas, que pessoas venham até nós e toquem em nós e sintam o poder restaurador de Deus. É isso que a gente ora. E as coisas vão sendo acrescentadas. Vocês conseguem entender? Será que vocês conseguem entender, enxergar que por detrás da oração está o resultado daquilo que talvez você esteja há anos tentando alcançar? Já parou para pensar que aquilo que você está tentando alcançar há 10 anos pode acontecer no simples momento em que você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu te adoro, eu te amo, eu quero somente o Senhor. Tem uma figuração que eu gosto de usar, cara. É como se a bênção estivesse a 3 milímetros da sua cabeça. E Deus falando assim: eu não quero que você ore para ter, eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore por mim. E aí aqui a gente entra num ponto muito central da nossa reflexão. O reavivamento certamente virá. Mas eu não creio que o avivamento vai vir somente pelos jovens. Eu creio que o avivamento virá, o reavivamento virá através de uma igreja cristocêntrica. Através de uma igreja que coloca os parâmetros de Cristo dentro da convivência igrejesca. Sabe? Vivemos tempo demais enclausurados nos nossos
conceitos pré-formatados no passado do que é o certo, do que é o errado. Só que hoje Deus está fazendo assim com o mundo. Ele está fazendo assim com a existência humana. Tudo aquilo que um dia parecia ser não é mais, e tudo aquilo que a gente achava que nunca iria ser, é. É só você parar para pensar na imagem dos evangelistas de antigamente para a imagem dos evangelistas hoje. Antigamente os evangelistas, elas usavam saia até a batata da perna, biblona debaixo do braço, o cocão na cabeça, os irmãos com um ternão alinhado, sapato lustrado, já viu aquele sapato que vende na Star Chic? Sapato lustrado, biblão debaixo do braço. Chega nos evangelistas de hoje para você ver, cara. Os caras é tudo tatuado até a cabeça, até a pálpebra, assim, ó, tatuado, assim, ó, tatuado. Chegando nas tribos indígenas. É tudo de outro jeito. E a gente precisa de se ligar nisso, porque Deus usa aquele que não é para confundir aqueles que acham que são. Ele usa o fraco para confundir o forte. Ele usa o pequeno para confundir o grande. Ele usa uma mula para falar com o profeta. Ele usa você para falar com os que são seus. Por isso que abala a estrutura. É porque nós não vivemos por vista. A vista fala que o meu irmão Jotinho, o pastor Jotinho, pode evangelizar até certo tipo de pessoa. A minha vista fala isso. Ele tem um biotipo, ele tem uma aparência, que inclusive é muito esbelto. Ele tem uma aparência, ele tem um estereótipo que a minha visão pode evangelizar certos tipos de pessoa. Só que só Deus sabe o que passa no coração dele. Só Deus sabe a semente que tem no coração dele. Então é só Deus que pode resultar a oração dele, trazer resultado para a oração dele. Nós temos vivido tempos de caixas espirituais demais. Duas coisas que a realidade espiritual que as igrejas estão vivendo dentro de muito tempo: o quadradinho espiritual e a obesidade espiritual. Por que obesidade espiritual? Uma galera que recebe e não libera. E não libera. Uma galera que senta no banco da igreja, domingo após domingo, sábado após sábado, escola dominical após escola dominical, aprende, absorve, fica crânio, fica craque na palavra, sabe a Bíblia de cabo a rabo, sabe de Gênesis a Apocalipse, sabe onde é que está Naum, sabe onde é que está Miqueias, sabe onde é que está o versículo mais difícil da Bíblia, mas não libera aquilo que recebe. Não tem como um reavivamento se estabelecer em um lugar onde não tem anúncio corajoso do Evangelho de Deus. É isso. As estruturas foram abaladas por causa da oração. Mas após a oração, o Espírito Santo de Deus nos preenche de ousadia. Diga comigo, ousadia. O Espírito Santo me preenche e te preenche de ousadia. E eu percebo que quanto mais velho eu vou ficando, mais covarde eu me torno. Eu não sei se é o efeito gravitacional, viu, Alan? Não sei. Que me puxa para baixo assim, que me dá vontade de ficar no banco só. Eu não sei. Mas quanto mais velho eu vou ficando, mais preguiça eu tenho de evangelizar, mais preguiça eu tenho de sair de casa. Não vou nada. Está muito melhor aqui assistindo meu Netflix. Muito melhor. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a minha ousadia vai gerar manifestação do reino de Deus por onde eu passar. A começar de mim, a minha ousadia de mim, eu não parar no mesmo lugar, eu não ficar parado, estático no mesmo lugar. O Evangelho de Deus e o reino de Deus, eles são dinâmicos, eles não são estáticos, eles se movem. Existe um reino espiritual se movendo neste lugar.
Se você ainda não se tocou disso, deixa eu falar um negócio para você. Existe e sempre vai existir, antes do reino terreno, um reino espiritual. Aliás, um dia, eu estava na faculdade, aí o professor falou assim, estava discutindo sobre o Big Bang, aquela coisa toda, e o mundo foi formado através de uma explosão e tal, e de repente o professor perguntou, alguém discorda? Eu falei, eu discordo. Por que você discorda, Rafael? Porque o mundo, o universo, as galáxias não foram criadas através de uma explosão. Mas como não? Lógico que foi criado através de uma explosão. E começamos a debater. E eu falei assim, tudo bem, vocês me convenceram. Realmente o evangelho foi criado através de uma explosão. Aí eles, nossa, que legal. Rafael, conseguimos convencer o Rafael, agora ele vai virar um cientólogo. Eu falei assim, é lógico que o universo foi criado através de uma explosão. Porque foi Deus que acionou o botão, brother. Eles me olharam e falaram assim, tem jeito não. Chegou a hora de a gente desenvolver um evangelho ousado na presença de Deus. Sabe o que é ousado? Ousado é sair da zona de conforto. Sabe? Eu vou trazer isso para cá. E quem já vai no culto de sábado ali já vai entender essa linguagem. Eu vou trazer isso para cá. Chegou a hora de nós sairmos dos nossos lugares durante o culto e orarmos por pessoas. Às vezes tem irmãos que a máscara está escondendo uma boca triste, um espírito amargurado, um coração ruim, fechado, nervoso. Tem gente que vem para a igreja que só Jesus na causa. Eu quero alimentar essa cultura em vocês, tanto nos jovens quanto na igreja em geral. Vamos começar a agir com a nossa oração. Irmãos, nós já passamos tempo demais orando. Chegou a hora de a nossa oração fazer algum efeito. Chegou a hora, não de nós querermos somente tocar o céu, mas de nós queremos tocar o próximo. E liberar aquilo que a gente tem recebido na vida do próximo. Um dia eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero ser um apóstolo do amor. Eu quero ser amor por onde eu for. E eu tinha aquela visão romântica do amor. Que o amor ia ser aquele filminho, como se fosse a primeira vez. O amor ia ser aquela coisinha romântica. Aquela aguinha com açúcar. Aquele sessão da tarde. Não. O amor não é isso, cara. O amor nunca foi isso. O amor de verdade é você olhar na cara do seu acusador, como um dia eu vi a mãe olhando na cara do assassino do filho e falando, eu te amo em Cristo Jesus. O amor é quando falam de você coisas que podem ser verdade, que podem não ser verdade. Talvez você tenha feito o que falaram, ou talvez você não tenha feito o que falaram. Mas você os ama simplesmente porque você é amor na sua essência. Não tem como. Se você for amor na sua essência, você não vai liberar outra coisa que não seja amor. E lá em Romanos 8, 26 e 27 fala, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. E isso é lindo, porque nós temos um intermediador, que é o próprio Espírito, que através de gemidos inexprimíveis, que o versículo continua falando, através de gemidos inexprimíveis, intercede por mim e por você. Essa é a certeza absoluta de que eu e você não estamos sozinhos na oração. Então, quando nós fazemos a oração, nós já podemos ter certeza absoluta de quem está conosco. E quem está conosco é o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que intercede, é o Espírito Santo que permeia, é o Espírito Santo que pega a nossa oração fraca, frágil, muitas vezes com sensações de independência. É o Espírito Santo que pega essa oração, leva até Deus e fala assim: Deus, essa daqui é a oração do seu filho. O que o Senhor vai fazer?
O que o Senhor tem para fazer na vida do seu filho hoje? Você já acordou perguntando isso para você mesmo? O que Deus tem para fazer na minha vida hoje? Teve uma época que eu estava tão absorvido com as minhas atividades, tão absorvido e fazendo tanta coisa, de repente eu acordei e falei assim, o que Deus quer comigo hoje? O que Deus quer fazer na minha vida hoje? O que Ele quer? E essa intervenção do Espírito Santo na nossa oração nada mais é do que o endireitamento da nossa vontade com a vontade de Deus. A nossa vontade, ela é uma vontade limitada, a vontade de Deus é uma vontade ilimitada. E quando a nossa vontade se encontra com a vontade de Deus, me desculpe meu irmão, me desculpe minha irmã, mas a nossa vontade se dobra à vontade de Deus. É assim que acontece. A nossa vontade, ela se dobra na vontade de Deus, pelo menos deveria. Se não está se dobrando na sua vida, meu querido, vai para os pés da cruz, porque ela se dobra aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Ela se dobra. Mas Rafa, para estabelecer uma cultura de oração, quando eu devo orar? Uma vez por semana? Durante o culto? Será que eu devo estabelecer um período de oração lá em casa? Será que eu devo estabelecer um lugar de oração? Será que lá no meu quarto? Será que eu devo reservar um lugarzinho lá no fundinho do meu guarda-roupa ali? São estratégias válidas também. Claro que são estratégias válidas. Não deixam de ser coisas importantes. Lugares, territórios de oração não deixam de ser coisas importantes. Coisas violentíssimas no mundo aconteceram através de salas de oração, através de lugares conectados com o céu. Existe inclusive no YouTube, hoje no YouTube, mas eles praticam isso há anos, mais de 20 anos, se eu não me engano. Existe uma igreja chamada IHOP, acho que é IHOP, International House of Prayer, IHOP. Uma igreja 24 horas em adoração, em oração, em intercessão. 24 horas. E quando nós devemos orar? Continuamente, como diz 1 Tessalonicenses. Continuamente. E ainda mais, onde diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 18: orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E o versículo continua dizendo: estejam perseverantes na oração por todos os santos, ou seja, entre nós, os santos, entre nós, todos nós. Então, praticamente falando, não deve ser um momento onde eu chego em casa, dobro os meus joelhos e falo: Senhor, que o Senhor abençoe fulano de tal, que o Senhor abençoe ciclano de tal. É claro que isso é válido, mas não deve ser só isso. Orar continuamente significa que o seu coração ele é inclinado para uma cultura. Qual cultura? A de intercessão, porque a exemplo do Espírito Santo que intervém por nós a Deus, nós somos meros intercessores uns pelos outros. Então muitas vezes o seu irmão que você nem conhece dentro da igreja recebeu uma bênção porque você orou por ele. Muitas vezes um irmão foi curado porque a nossa oração fez esse poder acontecer. Mas Rafa, como assim? É um território tão vasto, é um terreno tão escorregadio, é uma areia movediça esse terreno da oração, você não sabe. Nós não cantamos a música: se Deus quiser, fizer, Ele é Deus, se não fizer. Mano, o meu coração está inclinado para orar. A decisão da minha oração não depende de mim, depende de Deus. E ponto final. Essa é a manifestação de uma cultura de oração. E como diz Atos, depois de orarem,
tremeu o lugar. Eu vou conectar esse versículo com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: que os homens orem em todo o lugar. Que os homens orem em todos os lugares, para que aconteça o que aconteceu em Atos, depois de orarem, que tremam os lugares. Eu acho incrível ter projetos dentro de igrejas para abençoar empresários. Incrível isso, incrível. Porque se tem um lugar que, secularmente falando, é completamente contrária à manifestação do reino, é a empresa. A empresa visa o quê? Lucro. Lucro. Você nunca vai ver um empresário falando de prejuízo. Vamos ter uma reunião aqui. Reunião de quê? Não, para falar dos prejuízos que a gente teve esse ano, falar das coisas que nós não ganhamos. Nós vamos pegar isso daqui, vamos festejar. Vamos festejar os prejuízos, porque os prejuízos que nós tivemos foram enormes. Não existe isso. A gente faz reunião para falar de lucro. Empresa é isso, é para ter lucro. Mas quando entra o poder da oração, o que acontece em Atos, acontece em toda a empresa. Treme o lugar. E quando treme o lugar, o céu está conectado com aquele ambiente. E as coisas começam a fluir. Não porque sou eu que orei, mas é porque aquele que responde é fiel para cumprir. É isso. É necessário que a gente muitas vezes troque a prioridade. A prioridade não é mais o que eu vou ter. A prioridade é quem eu vou ser na presença de Deus. O que eu vou ter é Ele que vai decidir. E essa é a pergunta que o Espírito Santo lança no nosso coração nessa noite. Será que nós temos essa ousadia de ser, independentemente de ter? Será que nós temos essa ousadia de criar uma cultura de oração que vai tremer o lugar aonde a gente orar? Eu amo essa igreja porque é a minha igreja. E eu já ouvi testemunhos aqui neste lugar incríveis, violentos. A galera fala ali do anexo, eu quase choro, eu falo, meu Deus do céu. A galera fala que era culto de 2h30, 3 horas. A galera jogada na presença de Deus, e era uma loucura. E isso é muito bom de a gente lembrar. Isso é muito bom de a gente lembrar. Isso alimenta a nossa fé. Mas não pode parar por aí. Sabe, eu oro a Deus, eu falo, Deus, eu não quero parar onde eu estava ontem na minha fé, no meu nível de fé, no meu nível de espiritualidade, no meu nível de oração, no meu nível de intimidade, no meu nível de manifestação. Eu quero mais. Eu estou satisfeito com o que eu já recebi aqui, mas eu quero mais. As coisas mais profundas do céu, elas se estabelecerão em nosso meio a partir do momento em que a gente romper o lacre da comodidade e começar a clamar por mais. Mais. Eu creio que tem mais. Você crê que tem mais? Eu creio que tem mais. Não é só isso. Não se resume a isso daqui somente. Não se resume. Não é possível que se resume a só isso. Existe mais. Existe mais. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, e isso que está acontecendo não somente com o nosso pastor, mas com várias famílias, inclusive famílias da nossa igreja, são tempos que nos deixam assustados, com certeza. São tempos que nos deixam de orelha em pé e fala, cara, está acontecendo tudo isso. O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer no culto? Está rolando tudo isso dentro da nossa igreja, o que eu vou fazer lá? Claro que eu não estou fazendo um chamado à irresponsabilidade, não entendam isso. O chamado que eu estou fazendo é para que a gente modifique a nossa cultura. A gente modifique os nossos parâmetros de oração. Que a fé vá na frente da nossa oração. Que a fé vá na frente da nossa oração. E para terminar, eu quero ler com vocês Mateus 6, 7,
8. E isso daqui fecha o tema da minha reflexão. Porque de trás de toda oração, ou melhor, a consequência de toda oração é uma ação. Amém? A consequência de toda oração é uma ação. Mateus 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Tem gente que está parada na mesma oração fazem 20 anos. Tem gente que está na mesma realidade de oração já tem mais de 10 anos. Se a sua oração e a minha oração são um estilo de vida, se nós queremos estabelecer uma cultura de oração, é necessário que nós oremos por coisas novas. Por quê? Porque nós não olhamos para trás. Mas os nossos olhos estão fixos no autor e consumador da nossa fé. Sabe? É isso que destrava uma fagulha de uma cultura de oração. É claro que existem vários parâmetros. E eu não sou ninguém para dizer para vocês quais são esses parâmetros. Claro que não. Em relação a muita gente aqui, eu sou um grão de areia em caminhada de fé. Só que eu aprendi a aprender com os que vieram depois de mim. Eu aprendi a aprender com aqueles que antes eu falava assim, não tem nada para me ensinar. E de repente eu aprendi coisas incríveis. Que a cultura de oração se estabeleça no nosso meio. Mas além disso, que a cultura da ação se estabeleça no nosso meio. Que a nossa oração não pare somente na nossa oração, mas que a nossa oração gere. Que a nossa oração seja uma semeadura e que essa semeadura gere. Tantas coisas em nosso meio foram geradas através de oração. E eu creio que mais coisas serão geradas. Eu creio que mais intimidade com Deus será gerada. Eu creio que mais profundidade na palavra será gerada. Eu creio que mais espiritualidade renovada será gerada. Através do poder da minha e da sua oração. É isso que eu creio. Isso que eu creio. Eu creio em uma igreja avivada pelo poder da oração. E aí sim nós vamos ver novos John Wesleys surgindo. Talvez você não conheça a vida de John Wesley. Eu não vou contar a vida toda de John Wesley aqui. Mas a coisa que mais chama a atenção em todas, e talvez seja uma das coisas que a galera mais grava a respeito da vida de John Wesley, mais sabe a respeito da vida de John Wesley, é que quando você vai no memorial, você entra no quarto do John Wesley, tem a marca dos 2 joelhos dele no piso de madeira da casa. Oração. 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 É isso que vai destravar. É isso que vai destravar na sua vida. É isso que vai destravar na minha vida. É isso que vai liberar um novo mover em nosso meio. Oração. Você está disposto a orar comigo nessa noite? Eu não vou te convidar para ficar de pé. Fique à vontade do jeito que você quiser. Ele ouve a oração dos sentados também. Ele ouve a oração dos deitados também. Só que a palavra fala que Ele ouve a oração. Então, sentado ou deitado, irmão, em nome de Jesus, abra a boca. Abra a sua boca. Não se permita ficar calado. Abra a sua boca. Existe um mover de oração neste lugar e nós queremos alcançar esse mover. Nós queremos entender esse mover espiritual que tem acontecido em tantos lugares e nós queremos participar desse mover de oração. Eu quero te convidar neste momento a orar.